só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música tá realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musicalia tá oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma call, uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística para o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda um Media Kit e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta, com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, amantes da música jamaicana. Botando o fone. Olá, amantes da música brasileira, mais um vídeo de reação e muita gente pediu nesses vídeos de reações que a gente fez, Caixa Véia, Registadeu, BBB, pediram pra reagir aqui ao Rádio Guerrilha, né? E o Rádio Guerrilha, ele trouxe aqui O Descobrimento do Brasil, né? Um álbum da Legião Urbana. Olha, eu gosto muito desse álbum da Legião Urbana, mas assim, eu não sei se esses lances é título clickbait e tal, mas aqui no título ele fala que é o melhor disco da Legião Urbana. Aí eu já começo discordando. Mas antes, vamos para aquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para as notificações e considere ser membro aqui deste canalzito. Daqui a pouco vai ter conteúdo exclusivo para membros e então não perca a sua chance de estar nesse grupo seleto que usufruirá desse conteúdo. A gente pede para você deixar comentário, que é muito importante para você comentar aqui no canal. Eu acho que o comentário fomenta muita coisa, né? Ajuda a gente a continuar e mostra pro algoritmo que você curte o trabalho aqui, que tá super legal. O que mais que a gente tem? Ah, tá, a nossa hashtag, né? Hashtag Juscelino Guerrilha, você mostra que você assistiu o começo do vídeo, né? Assistiu aqui, você gosta do conteúdo e você quer nos ajudar a engajar, porque comentário gera engajamento. Rádio Guerrilha e Legião Urbana. Bom, gente, já falei que eu gostaria muito que os vídeos, por exemplo, esse vídeo aqui de review aqui do Rádio Guerrilha também, é visto, mas ele deve ter vídeo com mais views, e que os nossos vídeos de análise, musical, ou de análise de álbum, ou de análise de letras, ou de ensaios gerais, sejam mais vistos, né? Mas por enquanto a gente faz vídeo de reação mesmo, que vocês gostam de tretinha e etc e tal. Não tem como fugir disso, né? Mas vamos lá, vamos fazer isso, já que o vídeo de reação também não me obriga a fazer um roteiro e nos dá retorno. Olha, eu não sei se tem alguém tão sincero no YouTube quanto eu. Mas vamos lá. O melhor disco da Legião Urbana, Rádio Guerrilha, eu já acho difícil, né? Mas aí é uma coisa que pode ser de opinião, né? Opinião de cada um, porque pelo menos 3 discos melhores que o Descobrimento do Brasil. O 4 Estações, né? O 5, que pra mim é o melhor disco, e o 2, né? Que é um clássico também. Na minha visão, são 3 discos dentro da discografia da Legião Urbana que estão na frente do Descobrimento do Brasil. Mas vamos ouvir os argumentos aqui para entender o porquê que o menino do Rádio Guerrilha acha que o Descobrimento do Brasil é o melhor disco da Legião. Ou se ele não acha, né? Se foi clickbait também, né? Vamos lá. Com vocês, Rádio Guerrilha. Salve, salve, Guerrilha! Salve, tudo bem salve, com vocês? Guerrilha. Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Falando agora desse disco que foi Juvi. Pediu pra gente fazer esse trampo. Meu preferido, Legião, é o Descobrimento do Brasil, Vai velho. cagar, vai se fuder. Eu falei, não é possível. É o melhor disco deles, velho. Sempre foi. Esses tempos eu botei na live. Esse disco é do caralho. Se você falar esse disco, eu faço amanhã, tá ligado? É esse mesmo, é esse então, velho. Velho, esse disco é absurdo. Esse velho. disco é o absurdo. Juvi pediu esse disco é pra... absurdo. Tem uma galera que fala mal de Legião e não conhece esse disco em específico, que é É o disco onde... quem fala que é Copa de The Smiths não entendeu. Não entendeu. Pra onde o Legião foi. Então estamos aqui, atendendo o pedido de Juvi e fazendo um review de... pediu pra Rádio Guerrilha falar sobre o Descobrimento do Brasil, e aí ele mesmo falou, nossa, é o melhor álbum e tal. Então vamos lá. Descobrimento do Brasil, do Legião Urbana.
Esse é um disco de 1993, São faz trechos tempo, eu grandes, tinha né? 5 anos de idade. Mas que baita mentiroso, senhor! Se você já era nascido nessa época, fala sua idade aqui embaixo. Mas além disso, o importante de dizer é o penúltimo disco da banda. A gente sabe que esse disco já é 4 anos depois, né, do Renato saber que ele era soropositivo. Naquela época, por conta de informações também, imagino, a questão do desenvolvimento da medicina, a gente acabou perdendo o Renato Russo, que era um cara que escrevia letras muito boas, e nesse disco a gente vai encontrar isso bastante. Ele já tá bem maduro aqui. Tá com 33 anos, pelo que eu... E assim, lógico, aqui a gente vai entrar em várias questões, né? Eu acho que avanço da medicina pode ser, mas o Renato Russo, ele parece ter desistido também, né? Ele não estava muito afim de seguir uma regra de coquetéis, de remédios e tudo e tal. E depressivo, né? Depressão, né? A gente, se fosse diagnosticar hoje em dia, muito provavelmente iriam diagnosticar depressão ali, né? O cara deu uma desistida legal. E esse disco aqui, ele é muito regido pela aquela fase que ele estava no Vila Serena, que ele estava se desintoxicando. Então, ele é um disco que ele até tenta ser um pouco mais solar do que a Legião Urbana consegue. Apesar de ter canções como Love in the Afternoon, né, que é uma música sobre a perda de alguém próximo, né? Ter canções como Do Espírito, que é, assim, difícil também de engolir, de frases como quantas crianças foram mortas dessa vez, não façam com os outros o que vocês não querem que seja feito com você. Então, assim, tem temas pesados, mas tem aquela coisa do... Ele passa 29 dias nessa clínica de reabilitação, a primeira música é 29. Um dos lemas da clínica de reabilitação, que é de alcoolismo, tá, gente? A gente fala muito de drogas ilícitas e tal, mas o que ferra com esses caras, o que ferrou com o Raul Seixas foi o álcool, o que ferrou com o Renato Russo foi o álcool, né? Então, é uma coisa que a gente fala pouco, né? E, assim... O que ferra com os caras é o álcool, assim. E um dos lemas é só por hoje, né? Só por hoje eu tenho que conseguir, né? Porque a coisa do vício é muito forte. Então você fala, olha, eu tenho que aguentar só por hoje. E no dia seguinte se repete esse lema de novo, só por hoje. A última música do álbum chama-se Só por Hoje, né? Então ele tá muito regido por essa fase. Que é uma fase que ele tenta sair de uma situação ali. Então talvez traga canções mais leves. Só que é engraçado porque as canções não ficam exatamente leves. Tem um livro, desses livros de Renato Russo que saíram com o aval do filho lá, o Menos Caça-Níquel, né? Porque o resto realmente é difícil, viu? O Menos Caça-Níquel seja talvez o Só por Hoje e para Sempre, que era um diário do Renato Russo nessa clínica. Interessante você ver os passos dele, possíveis esboços de novas canções, o que ele pensava em cada dia, como que estava sendo o progresso para se livrar do álcool. Então, tem muita coisa interessante que vaza para esse disco Descobrimento do Brasil. Eu tinha visto. Então, assim, ele já tem aí toda uma bagagem e todo um trabalho que ele executou com Legião que ele não joga fora. Ele traz pra esse disco pra dialogar com o que ele tem. Celebrar esse povo, nossa polícia. Esse é um disco bem sentimental, viu? Ele é extremamente metafórico, tem vários símbolos relacionados à religião, mitologia, astrologia, espiritualidade. Na música Do Espírito, tem uma reflexão ali sobre como é a relação do Renato Russo com Deus, por exemplo. Várias vezes a gente percebe que parece que ele tá falando ali num diálogo em que ele tá se rebelando contra esse aspecto espiritual da vida dele, não negando que ele tem um espírito, não, mas sim negando, talvez ali, Deus num momento em que ele já tava quase próximo de morrer, por exemplo. Uma reflexão sobre a própria vida e tipo, beleza, quando eu morrer, eu não preciso de você mais. Eu vou me virar sozinho, beleza? Você me esqueceu, então também vou te esquecer. É isso. Não me ligue, pois não vou te ligar. Beleza, Deus? Vergonha, culpa, ódio, medo são sentimentos mais comuns que o Renato Russo vai tentar tirar ali de bagagem para poder compor as letras do disco. Em Descobrimento do Brasil, por exemplo, ele vai falar muito bem do amor, ele vai tratar o amor de uma maneira extremamente positiva, mas também vai banalizar isso, falando de coisas assim cotidianas do nosso dia a dia como se fossem cíclicas e como se a gente tivesse preso dentro de uma certa mesmice no sistema em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, em que um fulaninho casa com a fulaninha e eles são felizes pra sempre e aí todo mundo é comercial de margarina e etc. Tem uma coisa, ele falou de sentimentos aqui, uma vez eu vi uma entrevista do Renato, e ele falando, ninguém percebeu que esse disco é um disco que fala sobre despedida, né? Então, você vê que é a cabeça do autor, né? Eu tô aqui com o Rádio Guerrilha, eu acho que tem todos esses aspectos que ele comentou aqui. Agora, o Renato, ele enfatizava a despedida, né? Engraçado, né? Ele fala, todas as músicas é alguém se despedindo. Desde que eu ouvi ele falando isso, eu tentei prestar atenção nas letras desse disco e nem todas eu entendo essa ideia de que todas são despedidas, né? Nem todas. Solidão, ciúme, luto de um relacionamento que acabou vai ser um tema, por exemplo, central em Os Barcos. Não só em Os Barcos, mas nessa música esse é o foco da canção. Fonte, é aí que ele né? tá buscando tratar desse tema, que é um tema, como falei, um tema recorrente. E esse tema recorrente, pra falar especificamente do luto, que aqui é
um luto pelo relacionamento, né, no caso de Os Barcos. Em Love in the Afternoon, por exemplo, o luto é de fato por alguém que se foi. Ali, o personagem principal tá refletindo sobre essa falta dessa pessoa, e o quanto faz falta e como esse personagem principal gostaria de ter aquela pessoa querida lado a lado. O mais da hora desse disco, eu acho, é a complexidade da parada. Porque não é como se fosse tudo tristeza. Não é só o problema. Não é uma parada onde a gente tem ali, de certa forma, um maniqueísmo, um 8 e 80, uma bipolaridade, seja lá o que for, que coloca a gente sempre em constante tensão ou um alívio extremo. Não, existem nuances. O disco trabalha dentro de nuances. Às vezes, dentro de uma música, ele vai trazer um debate mais voltado a algo de problema, por exemplo, como, sei lá, solidão, e ao mesmo tempo falar de amor de um jeito muito aberto, muito querido, muito carinhoso, muito carismático. Cara, Tem uma música... é uma leitura, olha, sensacional a leitura aqui, de fato. Tem toda essa tristeza, os momentos mais leves e o que tá no entremeio disso tudo, né? Interessante aqui. O Love in the Afternoon, né? Que é esse que eu já comentei aqui também, que é uma canção de luto, assim, uma canção que... É claro que o Renato deixa aberto, né? Você percebe que são frases ou falas muito bem pensadas, né? Algumas até cruéis. O Renato Russo, ele tinha essa coisa do poeta simples e profundo. Porque quando você coloca numa música que tá falando de uma pessoa que se foi, né? Que faleceu, e você coloca uma frase que é o até a próxima vez... Olha a densidade que é um até a próxima vez para uma pessoa que se foi. E essa música, ela tem endereço, né? Foi pro Tavinho Fialho, né? Que inclusive faleceu quando ia nascer o Chico Chico, né? Que filho dele. Ele é o pai do Chico Chico, né? Com a Cássia Eller, né? A Cássia Eller é mãe de Chico Chico. Então ele tava na banda da Legião e é meio que pra ele, é atribuída a ele, mas depois eu vi outra entrevista do Renato falando que ele atribuía a um carinha que ele conheceu na internet, que ele conversava muito. Olha que louco, né? Naquela época. Hoje é tão comum você estar em chats, né? Mas naquela época ele tava em chats com esse menino e depois, um tempo depois, soube que o cara morreu. Então eu acho que existe esse lado dele querer abrir pra que caiba os dois casos e pra quem ouvir e estiver nessa situação também se identificar. É sensacional. Que é da hora que chama Vamos Fazer um Filme. E o narrador dessa música, ele trata a coisa como se ele tivesse muito apaixonado por alguém que retribui esse amor. Então é uma música muito feliz e ela tá numa posição do disco ali mais ou menos no meio que traz pra gente um certo respiro. Depois de músicas muito pesadas, como é o caso de Perfeição, por exemplo. Mas mesmo dentro do Vamos Fazer um Filme tem uma nuance aí, né? Como bem ele falou aqui. Porque é uma música feliz até a página 2, né? Porque tem uma parte meio sufocante no final que é quero 1 milhão de amigos, quero irmãos e irmãs. Deve de ser cisma minha, mas é a única maneira ainda de imaginar a minha vida é vê-la como musical nos anos 30. E no meio de uma depressão, te ver e ter beleza e fantasia. Então, você percebe que tem uma leveza, mas tem um travo ali, né? Então não é tão, entendeu? Mesmo no Vamos Fazer um Filme, tem essas questões que ele falou aqui de nuances, de olha, não é só feliz, não, eu tenho momentos aqui. E agora é falar de Perfeição, né? Uma das músicas mais aclamadas desse álbum. Ainda é feliz o personagem quando a gente ouve Giz, por exemplo, que também tem ali um aspecto de amor, de uma relação com uma outra pessoa que é uma relação de certa incerteza, uma relação que não é de plena felicidade, mas ainda assim tem um aspecto naquela relação que mantém o personagem dentro dela. Porra, bem legal, show, é isso mesmo. Giz também é outra obra, assim, que é absurda, né? Ele calca muito na infância ali, né? Nessa música. E ele tem também essas cores que não estão nem entre a alegria, nem entre a tristeza, né? Acho que estou gostando de alguém. Olha que frase que você coloca. Acho que estou gostando de alguém é um sentimento que você não sabe, é indefinido. Então é um sentimento fluorescente, sabe? Aquelas cores que a palavra não pega, né? Então é bem legal aqui a percepção sobre Giz. E que traz pro personagem um conforto muito grande, como se ele estivesse desenhando na rua de casa com tijolo de construção. Bom paralelo. E talvez os temas mais pesados do disco são os temas que ele trata em Perfeição e Só Por Hoje. Vou começar pela última. Tá, Perfeição e Só Por Hoje. Perfeição é uma música pesadaça, né? Digna de raps, né? Digna do hip hop. E Só Por Hoje é o que eu falei, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Só por hoje eu não vou cair na tentação de me entregar aos meus vícios, né? Coisa que vinha da situação dele lá no Vila Serena. Coisa que vinha da situação dele lá na clínica de reabilitação novamente. Álcool, tá, gente? Ai, a droga, ai, a cocaína, ai, não sei o que, não sei o que. O álcool é que ferra com a vida desse artista. Olha que louco. Só Por Hoje. Ele vai falar de suicídio, por exemplo, nessa música, mas ele fala disso de uma forma assim, olha, eu quase fiz, eu quase... não pode falar no YouTube. Ele fala sobre
né? Tirar a própria vida, vamos dizer assim. E tirei a minha vida, mas eu vou tentar não me machucar pelo menos só por hoje. Esse é um ponto de vista que, na minha visão, dialoga muito bem com o que, sei lá, eu falando como alguém que tenho problemas relacionados à depressão e ansiedade, tenho que pensar todo dia, a gente tem que viver um dia de cada vez, pelo menos só por hoje eu não vou me machucar, meio que nessa ideia, a música vai refletir essa escolha, essa opção de pelo menos viver o presente e no presente a gente tentar não se machucar. No futuro, no passado, hoje, só hoje. E Perfeição eu acho que é a música mais pesada, porque eu acho que é a música que mais ataca de uma maneira direta mesmo todos os aspectos sociais, políticos que a gente tinha em 1993, toda a hipocrisia, toda a estupidez, toda a burrice, toda a, sei lá, o preconceito, o racismo. 93, gente? Em 93 a gente tinha isso? Eu acho que infelizmente, essas músicas mais críticas, elas sempre são atuais, né? E a gente tem que rever isso. Porque quando a gente fala de uma música que geralmente, nossa, é uma música que fala de uma problemática tão grande, infelizmente tá tão atual ainda. Eu ouço muito isso, né? Essa música é tão pesada, né? Fala de temas tão difíceis. Infelizmente tá tão atual ainda, né? E eu acho que Perfeição é um desses casos, sabe? Né? Vamos celebrar a estupidez humana. Gente... Olha a eleição que a gente acabou de passar. Olha as últimas eleições. A estupidez humana tá gritando, né? E tá vencendo, né? O nojo, tudo isso que a gente tinha e tem, né? Porque agora a gente tá em 2024, 30 anos, mais de 30 anos depois, 31, né? E ainda assim a gente encontra esse tipo de sentimento aqui. Mas é uma música que denuncia tudo isso, e ao denunciar tudo isso, denuncia a própria música dentro de um sistema capitalista, que a gente sabe que ela tá servindo uma gravadora, e Genial. enfim, que também meio que se faz dentro desse ciclo. Então tem uma reflexão do Renato Russo aí, de uma forma até meio autocrítica, que eu acho muito interessante. Essa melhor música do disco, de longe, é Se Vamos Fazer um Filme, aliás. A estupidez de quem cantou essa canção, né? A última celebração que ele propõe, ou seja, a si próprio, né? Se coloca no balaio da estupidez humana. O instrumental, esse aqui é sempre um caso... Olha, ele começou falando sobre sentimentos, e agora ele vai falar sobre o instrumental. Instrumental é sempre uma crítica que se existe à Legião Urbana, né? Até porque era uma banda bem fraca em termos instrumentais, né? O Renato Russo cantava bem, sabe? Cantava legal mesmo, assim. Só que a bateria era simplória, o Dado Villa-Lobos nunca foi um grande guitarrista, né? Vamos ver o que ele trata aqui do instrumental. Porque, apesar disso tudo, tem arranjos bem legais, né? O disco é forrado por arranjos que compensam, né? Essa deficiência da banda. Cara, estupidez do povo, nossa polícia. O instrumental é muito bem construído ao longo do disco inteiro, e por isso eu reservei uma partezinha do vídeo pra gente poder falar dele. Rola uma influência muito grande de Smiths, isso é perceptível. Talvez a música que mais me gritou isso seja Vamos Fazer um Filme, mas não só ela. Love in the Afternoon também vai ter esse tipo de sonoridade. A gente vai ter em Só Por Hoje a mesma sonoridade. É muito comum a esse disco uma sonoridade mais próxima de Smiths em algumas músicas. Em outras, o disco é pesado. Em A Fonte, por exemplo, que tem um tema meio tenso, uma mensagem tensa, tem toda uma questão harmônica ali também tensa, com uma progressão de acordes meio estranha, coisas que a gente não consegue reconhecer como tonais, porque tem modalismo ali, tem uso de tonalidade estendida, enfim, fazem com que a letra pessimista tenha um encaixe na sonoridade. Intuição, né? E isso eu acho muito bem construído do ponto de vista do arranjo. Aliás, às vezes não, na intuição sempre, né? E isso não é uma crítica à Legião Urbana, né? Esse lance de colocar acordes que às vezes você não consegue identificar o campo harmônico, na maioria da música brasileira é intuitivo. Mesmo quando é super genial, na maioria das vezes nos compositores populares é intuitivo, né? Do disco. Não é só nessa música, mas essa foi uma música que me chamou a atenção nesse sentido. Quando eu falei de Do Espírito, que era aquele debate, uma conversa muito... de um Renato muito puto, com talvez algum tipo de Deus, a gente vai ter essa mesma sonoridade, pesada, soco na cara e trocação, assim. Uma questão pesada de muita raiva, muito ódio, muito rancor, e isso vai ser expresso na música também. Eu já falei aqui que Perfeição é uma das minhas músicas favoritas no disco, e o arranjo de Perfeição é maravilhoso. Tanto do ponto de vista do beat ali, que tá por trás, aquela bateria repetitiva que a gente ouve enquanto ele vai colocando as camadas sonoras de guitarra, depois de cordas. Fica uma parada maravilhosa no final, e a gente ouve uma música inteira falando de desgraça. Como isso é conduzido, é perfeito. Perfeição. Fica tão interessante, tão rico. E tem um detalhe no disco, isso vai acontecer no disco inteiro, tá? Tem um detalhe no disco que é uma contraposição entre o que a gente ouve no instrumental e a letra, ou às vezes as melodias vocais,
voz ou timbres de sintetizadores. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a cozinha é pesada, ela traz elementos pesados, coisas que a gente ouve e fala assim, pô, da hora, isso é pesado. Porém, as melodias vocais, os sintetizadores, a harmonia, né, no geral, abraça esse peso e suaviza ele. Faz com que ele fique um pouquinho mais brando, um pouquinho mais leve. Principalmente a melodia, né? A voz do Renato, né? Então, o que ele tá falando aqui é que existe aquele peso absurdo, né? Então existe assim, como se fosse uma música do Nirvana, mas em vez de ele cantar, ele tá cantando uma ópera bastante suave. Isso acontece bastante nesse álbum mesmo. Seja Love in the Afternoon, seja Vamos Fazer um Filme, seja a própria Perfeição, por exemplo, que talvez expressa isso muito bem, mas todas essas músicas fazem uma transição de um cenário onde a gente tem uma tensão, de certa forma, e que se dissipa através do uso de instrumentos de sonoridades mais etéreas, vamos dizer assim. Tem 2 destaques aqui que eu preciso fazer, que primeiro é a abertura de Love in the Afternoon, que é tipo, mano, compõe muito bem com todo. Quando chega a banda, você fala, cara, é uma puta introdução, assim, ela é muito bem construída, muito bem... E é diferente, né? Uma cítara. Então, a coisa, ela é absurda, né? Uma cítara que eu acho que foi o Léo Jaime que emprestou pra eles, um negocinho, ou foi o bandolim, acho que foi o bandolim que o Léo Jaime emprestou. Ah, sim, é isso, foi o bandolim da capa, né? A capa desse disco é uma capa que eu nem gosto muito, né? Acho que é das capas do Legião, mas apesar de quem gosta de coisa, é uma capa florida e tudo, bonitinha nesse sentido. E o Dado Villa-Lobos tá com um bandolim, e ele tava puto, que ele tinha acabado de ser assaltado, roubaram os instrumentos dele, tinham roubado o bandolim. E pra fazer a foto da capa, tinha o Léo Jaime que mandou. Tem uma curiosidadezinha aí sobre a capa desse álbum, aquele bandolim do Léo Jaime. E tem uma cítara, né? Que eu acho que quem toca é o próprio Renato Russo, né? E toca daquele jeito, né? Algumas notas, mas como a cítara é um instrumento que preenche tanto, né? Faz essa atmosfera bem diferente. Bem mixada, espacializada, tudo é muito claro, tudo é muito bonito, tudo é muito... Enfim, baita introdução perfeita e a música também é muito boa. E uma outra que eu vou fazer o destaque é La Nova Juventude. Se eu tiver errado, bota aí o correto. La Nova Juventude. Pesada pra caralho, lembra bastante o Legião do começo da carreira e, além disso, lembra bastante Nirvana, tá ligado? Caralho, ele falou que eu ia falar. Eu sinto que esse disco, essas músicas mais pesadas são muito influenciadas pelo Nirvana, Kurt Cobain. O próprio Renato fala muitos nesse período, né? Se você pegar as entrevistas do Renato Russo nesse período, ele fala muito sobre o Nirvana, sobre o Kurt Cobain. Até shows que eles fazem, ele coloca Lithium no meio, ele coloca alguma música do Nirvana no meio das músicas, assim como ele gostava de fazer meio improvisado ali, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas você vê que ele tava numa vibe meio Nirvana, né? Então, eu concordo com isso aqui, até o link mental foi junto com ele ali. Traz elementos de associação livre, como se ele estivesse brincando com a letra de uma forma mais sonora e não necessariamente lírica, ainda que ela passe uma mensagem. Uma música muito interessante. Dá pra perceber que o Renato Russo desse disco tinha muita raiva, muita tristeza, muita solidão. Mas isso é um detalhe, um mínimo detalhe. Era um cara que tinha muito medo, mas também tinha um amor muito grande por várias pessoas, ele vivia, ou seja, um disco que vai dialogar com essa complexidade, como eu falei lá atrás. Assim como ele é complexo, ele é um ser humano, né? Será? O disco também, as letras do disco também vão ser complexas. Menos complexas são as bases e os instrumentais, que são, em alguns momentos, talvez até um pouco monótonos. Em músicas como Os Anjos ou Um Dia Perfeito, é difícil encontrar ali elementos sonoros que se destacam. Um Dia Perfeito, eu concordo. Eu acho essa música bem abaixo no disco. É uma música fraca. Inclusive, é fracas em todos os aspectos. Até a letra eu acho meio... Tá bom, entendi, sabe? Agora, Os Anjos eu acho boa. Principalmente a parte melódica. Eu acho bonita aquela parte que ele canta. Gostaria de não saber desses crimes atrozes. É todo dia agora. O que vamos fazer? Quero voar pra bem longe. Acho que é uma canção que se propõe bem e entrega bem. Agora, Um Dia Perfeito, tô com ele. Eu sempre achei uma música pulável total, bem abaixo do restante do álbum, que é um álbum bom. E o disco dá uma perdida, ele meio que dá uma... Digamos que ele fica um pouquinho, assim, meio tedioso. Talvez seja até intenção, isso é comum. Em alguns discos, as pessoas, na construção dele, querem... O Rádio Guerrilha, aí não, né, velho? É intencional ele fazer um momento tedioso.
Pra ser intencional, isso tem que ser muito na cara que é intencional, né? Senão você errou, você patinou ali na manteiga, né? Colocar alguns elementos um pouco mais tediosos pra construir depois, mas eu acho que o disco não faz isso muito bem. Ele começa com uma porradaria e aí ele vai suavizando. Então essas músicas, elas acabam funcionando como se a gente estivesse parando muito bruscamente num cenário em que cada vez mais ele vai empurrando essa tensão. Isso, de certa forma, reduz um pouco o apelo do disco pra mim. Se você tá aí assistindo esse vídeo, chegou até aqui, eu vou falar 3 músicas, ouça pelo menos 2 delas. Vamos fazer um filme, Perfeição e Giz. Escolhe 2, ouve. Eu tenho certeza que você vai gostar se você acompanha esse canal e acompanha os meus gostos também, né? Ele é pilantra. Se você tem gostos muito diferentes dos meus, aí vai ser mais difícil. Mas ainda assim, vale a pena ouvir pelo menos Perfeição. É uma das músicas mais famosas, se não a mais famosa do disco. E tem um impacto muito forte pra gente que gosta de política e música, né? Gosta que essas coisas, de observar essas coisas dentro das letras. Nessa letra, de Perfeição, talvez a gente encontre um Renato Russo muito, muito puto com o estado de civilização humana que a gente vivia naquele momento. Sendo ele um cara de classe média alta, branco e, enfim, com todos os privilégios que teve. E sem fazer suspense, a minha nota é um Si menor, beleza? Si menor. Acho que tá bom. Acho que o disco preenche bem os requisitos pra bater nessa... Eu gosto. Quando eu fazia review de álbum, assim, simplesmente lançamento, né? Eu gostava de dar nota do lançamento. Nota mesmo, de 1 a 10, né? Nota Si menor, não sei se é só uma graça ou se... Enfim, vocês que acompanham o Rádio Guerrilha, me digam aí nos comentários. Isso é uma graça ou essa nota é, de fato, é uma nota que representa... Porque o Si menor é uma nota, soturna, né? Um pouco fria. Talvez seja isso. Mas, ao mesmo tempo, ela é um acorde. O Si menor não tem como ser nota, tá? Mas não vamos entrar em tecnicalidades. Mas o acorde Si menor, ele é frio. Ele pode ser um pouco soturno, mas nem tanto. Ele cabe em contextos solares também, porque seria interessante. Se o critério for esse, é interessante a nota ser Si menor para esse álbum que tem momentos soturnos, mas que tem momentos solares. Eu não daria um Si menor porque eu acho o Si menor mais soturno do que solar. Eu daria uma nota que dividisse melhor. Isso aí, se for esse o critério. Aí você me pergunta, que nota você daria? Não sei. Não sei, eu pensei agora aqui, tô vindo de primeira com vocês. Talvez um Si bemol, sabe? Que você consegue colocar em contextos tensos, mas ele também é uma nota maior, um acorde maior, enfim. Não sei, tô viajando, vamos passar. Essa nota. E não tenho mais nada a dizer sobre isso, não. Então tudo nosso, nada deles, depois de nós anos de novo. Peraí, não entendi nada que falou aqui. Tem apoiadores do canal. E o disco preenche bem os requisitos pra bater nessa nota. E não tenho mais nada a dizer sobre isso, não. Então tudo nosso, nada deles, depois de nós anos de novo. Bom, eu ouvi de novo e ainda não entendi. Ele termina aqui com os membros do canal dele. Parabéns por vocês apoiarem o canal. E é isso, gente. O que dá pra dizer sobre essa reação aqui, né? Obrigado por quem mandou aí os pedidos. A gente ia avaliar um vídeo sobre o Rádio Guerrilha. Mandem vídeos pra gente fazer reação, porque é um vídeo que eu não faço roteiro, então é muito mais fácil pra mim. Eu gostei. É uma análise, né, gente? Pô, é uma análise de álbum. Tem todos os pontos, eu concordo, nem todos, mas é uma análise de álbum, 100%. Você encontrou aqui uma análise de um álbum. Tem um tema instrumental, que ele deixou de falar aqui, tem a música 29, que abre o disco, salvo engano ele não citou também, mas assim, dentro do que ele se propôs aqui, das canções que ele falou e das sensações do álbum, eu concordo, né? Tem coisas que eu até nem tinha pensado no repertório, como aquelas 2 canções, pode ser que atravanque a narrativa, né? Bom, coisas que é pra gente ouvir e eu tentar perceber da mesma forma que o Rádio Guerrilha percebeu aqui. Então, parabéns aí ao Rádio Guerrilha. Talvez a primeira reação que eu não passo raiva, não fico nervoso, não estraga o meu dia. E que venham mais dessas também, né? E também vamos ver também a temperatura de vocês, se vocês gostam desse conteúdo que não tem esse lance combativo que vocês tanto amam. Tá bom, pessoal? E aí a gente tem aquela hashtag final, hashtag Rádio Juscelino Filho. Se você chegou até o final, você vai colocar hashtag Rádio Juscelino Filho. Deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda a gente pra caramba e o comentário também nos ajuda muito mais. Ser membro do canal é uma obrigação, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.